supere tudo que você precisa superar. As coisas que aconteceram no seu passado, vai chegar um momento em que você vai sentir e vai entender o porquê dessas coisas aconteceram. Eu garanto pra vocês, vai chegar esse momento. Vai entrando a vinheta aí enquanto eu tô escrevendo um negócio. E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu abordei nos meus livros e eu vou abordar aqui para vocês de uma forma um pouco diferente do que eu escrevi. Eu quero falar sobre os 3 males do século, né? Que todas as pessoas passam por esses 3 períodos na vida e algumas pessoas se rendem a ele e outras não. Outras preferem sair dele, né? E para que você que está preso nesse processo ou que deseja sair disso, que esse vídeo seja um incentivo para você e que com ele você possa ter alguns insights para que você possa sair de onde você está, beleza? Então a gente vai falar sobre a depressão, a gente vai falar sobre procrastinação e sobre a ansiedade, beleza? Cada uma delas, ela tá ligada a um tempo, né? E o tempo que eu quero dizer é o seguinte: a depressão, ela tá ligada ao passado, né? A procrastinação, ela tá ligada ao tempo presente. E a ansiedade, ela tá ligada ao futuro. Beleza? Nesse vídeo, a gente vai tratar sobre esses 3 tópicos aqui. São os 3 males, né? 3 coisas que pessoas sofrem muito, continuam sofrendo e, infelizmente, ainda vão passar por esse processo, né? Acredito que seja natural todas as pessoas passarem por esse tipo de processo. Eu também já passei pelos 3. E hoje, nesse vídeo, eu vou abordar na ordem que eu passei, né? Então, eu passei pelo processo da depressão, depois eu passei pela ansiedade e depois a procrastinação, né? Que foi uma coisa que eu resolvi bem recente, na verdade. Então, tá bem fresco na mente para poder ensinar vocês, beleza? Então, vamos pro vídeo. E se eu falar para vocês que a depressão não é tristeza, que a ansiedade não é medo e que a procrastinação não é preguiça? Então, a gente vai explicar, vou abordar esses 3 temas aqui e explicar eles da forma mais simples possível para que qualquer pessoa consiga entender, beleza? Gente, a gente vive numa era tão conectada, mas ao mesmo tempo tão desconectada da gente mesmo. E tanto qualquer um desses 3 aqui, ó, qualquer um que seja depressão, procrastinação, ansiedade, eles significam a mesma coisa, por incrível que pareça. Todos eles significam que você se afastou de quem você é. E o objetivo nesse vídeo é fazer com que você traga para consciência esses tipos de problema, essas coisas que estão acontecendo na sua vida, para que você tenha mais facilidade de tomar decisões, para que você possa mudar o foco da sua energia para coisas que realmente fazem sentido, ao invés de você ficar sofrendo com a vida, beleza? Vamos lá. Uma coisa que eu quero ensinar para vocês, antes de abordar cada tema separadamente, é o seguinte. Faz de conta que aqui tá você, né? E eu abordei isso no vídeo anterior também, só que foi de uma forma bem rápida, então dessa vez eu vou explicar mais devagar. Faz de conta que você tem 100 pontos para você gastar no seu dia, né? Faz de conta que a vida é um videogame. E todo dia quando você acorda, você tem lá 100 pontos disponíveis para gastar com o que você quiser, né? Se você gastar muito com coisas do passado, vou aqui, passado, presente, futuro, beleza? Se você gasta muito dos seus pontos no passado, a tendência de você ter procrastinação é muito grande. Você está dedicando muito dos seus pontos diários para o passado. Se você dedica muito para o futuro, que é o problema que envolve a ansiedade, né? Você é preso muito no futuro, em cenários do que pode acontecer, você está dedicando muitos pontos para a sua ansiedade. Então, por exemplo, você pensa muito no futuro. Pá, pensei muito, 70 pontos, gastei 70 pontos de energia pensando no futuro. O que me sobra? Sobra 30. Aí eu gasto 15 aqui e 15 aqui. Ou 5 aqui e 25 aqui. Tanto faz. Se você gasta muitos pontos seu no único tempo que existe, que é o agora, e se no agora você está preso com a sua mente lá no futuro, ou se você está preso com a sua mente lá no passado, você entende que você não vai colher nenhum resultado e isso também não vai te gerar nenhum benefício?
Então, você precisa se desapegar disso, você precisa entender que você não está no controle, né? Você tá no seu controle, mas você não pode ter controle de absolutamente tudo. Então, você precisa focar muito da sua energia no seu tempo presente, porque o seu presente vai construir o seu futuro, entendeu? O seu passado, ele é uma coisa que você pode, sei lá, investir 5, 10 pontos por dia para você relembrar, tipo, pô, eu já passei por isso, então vou tomar mais cuidado com isso que eu vou fazer a partir de agora. Pô, eu tomei um golpe de uma pessoa que tinha esse trejeito, que tinha essa personalidade, então vou abrir o olho para ver se isso não vai acontecer de novo, entendeu? Então, onde eu quero chegar? O passado, ele serve de referência para você. O passado você tem que olhar para o seu passado, né? Você gasta um pouco de energia assim do seu hoje, pensando no seu passado, mas no sentido de tipo assim, pô, hoje eu tô vivendo isso. No meu passado aconteceu isso, isso e isso. Então, tipo assim, pô, eu não quero repetir as mesmas coisas, os mesmos erros que eu tive no passado. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar a experiência que eu tenho do passado e tomar uma atitude no meu presente para que o meu futuro seja melhor. Beleza? Vamos explicar um por um agora. Vamos lá. A depressão é o seu corpo gritando de forma desesperada que você tá tempo demais morando no ontem, que você tá tão preso naquilo que foi e isso te impede de viver o seu presente, sabe? Se você acha que a depressão é frescura ou que é alguma coisa nesse sentido, cara, vai estudar. Não é isso, tá bom? Do fundo do meu coração, pega um livro e estuda, ou faz alguma coisa nesse sentido. Se informa, tá? Tem pessoas que morrem por causa disso daqui, e isso é um assunto muito sério e muito que deve ser tratado com muito cuidado. A depressão é a energia do tempo que fica parada. É quando a sua alma fica presa em um momento que já passou. E quando você tenta reviver, ou quando você revive momentos dentro da sua mente, você pensa 10, 20, 30 vezes sobre coisas que já te passaram, sobre meu ex ou a minha ex que me abandonou, sobre meu pai que me abandonou, sobre o golpe que eu tive, ou no passado eu tive muito dinheiro e agora eu não tenho mais. Toda vez que você pensa sobre esse tipo de coisa, a sua mente, você já deve ter ouvido dizer que a sua mente ela não sabe o que que é real e o que que não é real, né? Esse pensamento que você está trazendo é como se você estivesse revivendo ele no momento atual. E quando você revive ele no seu momento atual, você tem emoções. E as suas emoções controlam a sua realidade. As suas emoções moldam. As suas emoções, elas são um filtro. É como se você colocasse um filtro para ver as coisas. Por exemplo, se você está sentindo muita raiva e você coloca o óculos da raiva, tudo que você vê ao seu redor você vai analisar de um ponto de estresse, entendeu? Tipo, se você for ver duas pessoas andando, pulando, se divertindo, você fala, nossa, bando de idiota, não sei o quê, estão pulando, se divertindo e eu tô aqui sofrendo, né? Agora, se você tá com o óculos da alegria, você vai olhar pro pessoal e falar assim, caramba, da hora, estão vivendo, né? Você julga a realidade baseado na emoção que você carrega. E eu tô para trazer um convidado também pro canal, né? Que ele é muito perito nesse assunto, né? Mais pra frente vocês vão ficar sabendo quem é, tá bom? E quem passa por esse processo, a superação disso daqui, é... igual eu falei, né? Todas as pessoas vão passar por esse momento em alguma fase. O que muda de pessoa para pessoa é o período em que as pessoas vão ficar presas nessa fase. A depressão, ela não é um castigo, ela é um pedido de socorro do seu corpo e da sua alma, pedindo para você deixar para trás e e viver com aquilo que aconteceu na sua vida. Mas não deixar para trás no sentido de, tipo assim, jogar para tudo debaixo do tapete e tentar esquecer. Isso não vai funcionar. Por isso que a dica que eu dou para todas as pessoas que estiverem assistindo isso é que ao invés de você tentar esconder os problemas, esconder as coisas difíceis que você passou, você precisa encarar elas, você precisa bater de frente, chegar com os dois pés na porta e ressignificar. Meu pai me abandonou? Beleza? Eu tive culpa? Por muito tempo eu carreguei essa culpa. Mas a culpa não foi minha, eu não tomei essa decisão, entendeu? Então você precisa passar por esse processo, você entende o que aconteceu com você e fala assim, não, beleza, a partir daqui eu vou tomar uma nova decisão. E o que acontece no seu cérebro? Você para de gastar a energia que você focava lá atrás
e você tem mais energia para você usar no seu presente, entendeu? Então uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: a dor é inevitável. Agora, o apego é uma escolha, né? A dor é inevitável, apego é uma escolha. Então, você não controla as coisas que você passa na sua vida, você não controla a dor, mas você controla o que você vai fazer com essa experiência, entendeu? Você passa por o seu processo de luto, não sei o quê, só que se você ficar se remoendo e se vitimizando pro resto da sua vida, é uma escolha somente sua, entendeu? Não é o universo ou o mundo que está sendo ruim com você. Você tomou essa decisão por si mesmo. Supere tudo que você precisa superar. As coisas que aconteceram no seu passado, vai chegar um momento em que você vai sentir e vai entender o porquê dessas coisas aconteceram. Eu garanto para vocês, vai chegar esse momento, né? Por mais doloroso que seja, por mais diferente ou estranha que tenha sido sua experiência, vai chegar um momento em que você vai entender o porquê de tudo isso acontecer, tá bom? E pode ser que você tenha passado por uma coisa para que daqui 10 anos você tenha a experiência de ensinar alguém a passar pelo processo dela. Ou ensinar seu filho, ou ensinar alguém da sua família, algum parente, entendeu? Então não desvalorize as experiências negativas que a gente tem na vida. Então, elas servem de aprendizado e te dão mais sabedoria. Guardem a seguinte frase: a depressão não é a falta de luz, ela é o excesso de passado. Problemas que vêm acompanhado junto com a depressão. Então, vem a culpa, vem o autoabandono. Também a falta de propósito. Nossa, eu poderia ter agido de uma forma diferente, poderia ter feito isso de uma forma diferente. E se eu tivesse feito isso de uma forma diferente? Nossa, como que eu sou um bosta? Nossa, que vida foda, que vida zoada que eu tô vivendo. Entendeu? E o autoabandono é quando você se desconecta de si mesmo, porque você começa a acreditar que você não é mais capaz de fazer as coisas. E infelizmente isso acontece. Eu tô falando dessa forma, mas isso é um tema muito sério. E se você tiver ao redor de alguém que estiver passando por essas coisas, não tente forçar com que a pessoa saia desse estado, entendeu? É, Ofereça ajuda. Essa pessoa com certeza está passando e está tentando resolver dentro do próprio cérebro algum problema que ela teve consigo mesma no passado, ou o problema que alguma outra pessoa fez com ela no passado. Então, não tente arrastar ela para fora da cama, não tente gritar com ela, porque isso não vai funcionar. Isso aí vai fazer as coisas ficarem pior, tá bom? A falta de propósito é até óbvio, né? Tipo, é óbvio porque ela tá aqui, né? Propósito é uma coisa que você age no seu momento presente, né? Então, se você está gastando muito da sua energia no passado, a falta de propósito é um problema que vai aparecer com certeza. A depressão, ela é uma coisa que puxa a nossa alma para trás, entendeu? Que faz com que a gente fique preso num momento em que é impossível a gente prosperar e seguir em frente. Então, o que eu recomendo para vocês, que foi o que eu fiz também, é ter um papo com a sua depressão. 100% dos casos, isso é uma coisa que está tentando te ensinar algo, só que o processo de aprendizado é muito doloroso. Tente se ouvir com carinho. O primeiro passo não é você lutar contra a depressão. O primeiro passo é você entender o que ela está tentando te explicar. Beleza? Agora a gente vai para o segundo problema que eu tive depois que eu superei a depressão. Eu passei por um processo de sentir muita ansiedade, né? E o que é a ansiedade? Muito da sua energia jogada para o futuro. Então pô, eu vou ter uma prova ou uma entrevista de emprego que eu vou precisar fazer daqui 2 dias. Aí você fica, pô, o que que eu tenho que falar? Como que eu vou me vestir? O que que ele vai responder? Se ele responder isso, o que que eu vou responder de volta?
Então, tipo assim, você entende que enquanto você tá gastando muito tempo pensando nisso, você tá perdendo seu presente? Ao invés de você estar no seu momento presente, estudando algo para que quando chegar o momento da sua entrevista você esteja mais bem preparado, você acha que se você pensar sobre todos esses cenários na sua mente, você vai ter mais controle sobre a situação. Mas isso é uma ilusão. A ansiedade é uma busca descontrolada por controle, um controle que a gente não consegue ter, né? A gente não consegue controlar toda a realidade ao nosso redor, a gente consegue controlar algumas coisas. A ansiedade, ela é uma fé invertida, né? A fé que a gente conhece é aquela fé que, tipo assim, pô, mesmo sem ver, eu acredito que algo vai dar certo. E a ansiedade é uma fé invertida. Você fica o tempo todo pensando em coisas que podem dar errado. Você começa a sentir o seu coração mais rápido, a sua respiração mais curta, você ficando mais desesperado. E esses tipos de coisas são um sinal do universo de que. Caramba! E isso é um sinal. Nossa, tá vendo? Não querem que eu te ensine essa coisa, viu? Tome muito cuidado. E isso daqui é um sinal do universo, está te mostrando que você está tentando controlar aquilo que é incontrolável, né? É uma coisa impossível. Você só está gastando sua energia para nada, para fingir que você tem controle sobre uma coisa que na verdade você não tem. Então a ansiedade, ela também é uma espécie de falta de fé no processo, né? Você não confia que as coisas vão acontecer para o seu bem. Você tende a acreditar que as coisas estão acontecendo contra você e não a seu favor. Então a gente vai falar também sobre as coisas e os problemas que vem acompanhado junto com a ansiedade, tá bom? Então vamos lá. Tem a insônia, perfeccionismo e o desalinhamento energético, né? Esse terceiro item que eu coloquei no da procrastinação, no da depressão, e esse terceiro item que eu coloquei aqui na ansiedade, é só para vocês enfatizarem na sua mente, mas é uma coisa muito óbvia, né? Por que desalinhamento energético? Porque você está jogando muito da sua energia no futuro, igual eu expliquei. Se você joga muito da sua energia no futuro, pensando em possíveis cenários para o futuro, você está perdendo tempo de onde? Responde para mim aí. De onde você está perdendo seu tempo? É isso aí, do presente. Perfeccionismo. Vocês já devem ter escutado que perfeccionismo é um adjetivo bom, mas na verdade eu acredito que o perfeccionismo é uma coisa ruim, porque perfeccionistas são pessoas que fazem coisas quando tudo está perfeito. E me fala aí na sua vida, quando que tudo teve perfeito? Hum? Quando que você foi começar alguma coisa e já estava tudo perfeito? Já parou para pensar que você não começa as coisas porque as coisas não estão perfeitas? E no dia que elas estiverem perfeitas, você vai começar. Mas você acha que o dia que elas vão estar perfeitas vai existir? Vocês acham que já estava tudo perfeito quando eu tentei criar meu canal? Vocês acham que antes de gravar esse vídeo já estava tudo perfeito o cenário? Vocês acham que já tinha isso daqui? Vocês acham que eu já tinha essa caneta? Eu não tinha nada disso. Você precisa se preparar para aquilo que você quer fazer, entendeu? E no seu tempo atual, com calma, vai um passinho de cada vez, entendeu? Insônia. Eu já sofri muito com insônia também. Por pensar muito no futuro, eu deitava, né? Acreditava que, tipo assim, pô, eu vou largar meu celular, né? E fazendo isso eu vou dormir melhor. Só que não. Eu deitava, geralmente umas 11h30 da noite, e ficava rolando de um lado pro outro até umas 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu já via que o dia tava clareando e era a hora que eu finalmente conseguia dormir. Dormia 2 horas, já acordava no outro dia e tudo de novo, né? A rotina massacrante de alguém que tem ansiedade, né? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, pessoal. Vocês precisam ter muita sabedoria para usar a sua energia, sabe? Eu fiz vários exercícios para sair desse processo de ansiedade também. Por incrível que pareça, eu fiz um exercício uma vez que muitas pessoas acharam bem idiota, mas na época fazia sentido para mim. Como eu assistia bastante filme na época, eu até lembro, eu comecei isso com o filme do John Wick.
Acho que era o John Wick 3. Eu tava assistindo, aí quando tava faltando 15 ou 20 minutos mais ou menos pra acabar o filme, eu desligava e ia assistir no outro dia, né? Eu falei isso pro meu psicanalista uma vez e ele falou assim, meio diferente isso daí, né? Não sei se dá certo, mas tudo bem, né? E eu fiz isso com vários filmes diferentes, né? Também entrei na hipnoterapia e quando eu comecei a estudar hipnoterapia, quando eu fiz as sessões com o hipnoterapeuta, eu tinha muita ansiedade, né? E a coisa que mudou na minha mente e que fez eu entender que eu poderia sair disso é o seguinte: por que que por exemplo, tenho um evento para ir daqui a uma semana, né? Tenho uma reunião daqui a uma semana. Ao invés de eu ficar pensando em cenários possíveis para o que vai poder acontecer nessa reunião, eu só decidi, tipo assim, pô, essa oportunidade de ir nessa reunião chegou porque eu sou eu. Eu tomei as decisões e me coloquei em ambientes para que eu pudesse participar disso. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem a capacidade de participar dessa reunião, né? E eu sou uma pessoa que vai participar dessa reunião. Então, quando chegar o momento de eu ir para esse lugar ou para esse encontro, eu vou estar pronto só sendo eu. Então, eu não preciso planejar como vai ser. Eu só vou porque eu sou eu, entendeu? E quando chegar lá, a pessoa que está do outro lado, que está te entrevistando, que está fazendo a reunião com você, ela também só está sendo ela, entendeu? E você só vai ser você. Então, é meio que de improviso, sabe? Você não precisa ficar pensando em vários cenários, porque muitas coisas da que você está pensando não vai acontecer, né? Fica aí a dica, essa bomba, lê esse livro aí, tá bom? Então é isso daí. A dica que eu tenho para sair disso daí tá aí. A gente conversou também sobre os problemas que atraem, sobre mais ou menos o que que é, né? Se vocês quiserem saber mais a fundo, compre meu livro. Não, mas brincadeiras à parte. Eu desejo de verdade para as pessoas que estão passando por esse processo, tanto de depressão quanto de ansiedade, a depressão é a pior de todas, né? Em seguida, a ansiedade também é muito ruim. A depressão é a pior de todas, disparado, tá bom? Se você tá vivendo isso, saiba que você não tá sozinho, sabe? É, Muitas vezes você se sente incapaz de fazer as coisas e você acredita que tudo tá contra você. Na verdade, eu sei que é meio zoado falar isso, mas tipo assim, a verdade é que você precisa abrir a sua mente e enxergar essas coisas que estão acontecendo com você de uma forma mais aberta, para que você possa parar de achar que é algo negativo, entendeu? Às vezes a coisa que te aconteceu te trouxe muita dor, mas a dor, se você canalizar ela e usar para o bem, você vai transformar esse processo de dor em um processo lindo lá na frente, entendeu? Você vai conseguir fazer coisas que você nem imaginava que você seria capaz. E às vezes você está passando por um processo de dor e você sente tipo assim, pô, não tem nada que possa acontecer que vá fazer eu sair disso. E a reflexão que eu deixo para vocês é a seguinte: muitas vezes vocês já passaram por momentos de dor no passado e vocês acreditaram que vocês não iam conseguir superar, vocês superaram e hoje vocês estão aí com o seu novo problema, né? E hoje você está acreditando que você não vai superar esse problema, mas você vai superar. E lá na frente você vai ter outro problema e você vai superar também. A vida é feita disso. A vida é feita de acerto e erro. Se você insiste no mesmo erro o tempo todo, aí o Einstein já dizia, né? Você está sendo burro. Beleza? Então, muito cuidado, muita atenção também. Voltem para dentro de si, sabe? As coisas, as respostas dos nossos traumas, dessas coisas que acontecem com a gente, não estão do lado de fora. Voltem para dentro de si e pergunte onde isso começou, né? Por que que eu tô passando por isso? O que que aconteceu? Depois que você descobrir de onde isso está vindo, fica mais fácil você trazer esse problema para a luz e analisar como você pode fazer para ressignificar isso e tornar isso numa coisa bonita. Fechou? Então vamos pro próximo e por último. A procrastinação.
Por que que eu não ajo? Por que que eu não consigo fazer as coisas? A procrastinação, ela é um vão que existe entre a depressão e a ansiedade, ou seja, é um vão que existe entre o passado e o futuro. É quando você tá num lugar e você fala tipo assim, pô, eu quero me tornar aquela pessoa lá do futuro. Eu quero me tornar o Yuri do futuro. Só que eu, no meu passado, tive meus problemas, tive minhas dores. E aí vem uma voz na minha cabeça e fala assim, pô, mas talvez você não consiga, hein? Porque olha as coisas que você já passou. E aí vem uma voz lá do futuro falando assim, mas e se der errado? Né? E se você fizer isso e tudo deslanchar por um sentido negativo? E aí você fica preso na procrastinação. Você não faz as coisas por medo. Você não age, né? Deixa para a última hora para fazer as coisas. A procrastinação, ela não é preguiça. A procrastinação é uma disputa entre a sua crença de que você pode se tornar algo melhor e o seu subconsciente que ainda não está acostumado com esse processo. Porque evoluir dói, evoluir dói, o seu cérebro não gosta de gastar energia, né? Por isso que é tão difícil você se livrar de vícios antigos e entrar num hábito bom novo, tá bom? Envolve muito esse princípio do seu cérebro. O seu cérebro não gosta de gastar energia. A procrastinação não é preguiçosa. O seu cérebro é preguiçoso. Se você é uma pessoa que desde criança as pessoas fizeram tudo por você, se seus pais tomam as decisões por você, te protegem, fazem tudo, tornam o seu dia a dia muito mais fácil, não sei o quê. Quando você chegar na fase adulta e você for morar longe dos seus pais, você vai sofrer com isso daqui, tá bom? É de lei, tá? Então já coloca isso na sua cabeça e vai adiantando os processos, porque quanto mais rápido você adiantar esse processo, mais rápido você sai disso, tá bom? E mais rápido você prospera e chega onde você quer chegar. Porque quem foi condicionado a ser carregado sente culpa quando tem que agir. Você quer agir, mas o seu corpo ainda está buscando permissão para agir. Então, se desliga disso o mais rápido possível. Tenta bater um papo com a sua depressão, um papo com a sua ansiedade, um papo com a sua procrastinação. Antes de dormir, você se pergunta: pô, por que que eu tô procrastinando? De onde isso vem? Sabe? O que que aconteceu na minha vida para que hoje eu tô agindo dessa forma? Por que que eu não consigo terminar as coisas? Eu fui muito assim. Eu tenho tive vários projetos que eu comecei, parei pela metade e larguei, sabe? Uma coisa que também faz você procrastinar bastante é falar muito sobre os seus projetos para os outros. Que nem, se eu, por exemplo, se eu tivesse falado para as pessoas que eu estava escrevendo um livro, ah, as pessoas provavelmente iam falar, tipo assim, nossa, que da hora, você tá escrevendo um livro, né? Ele é sobre o quê? Não sei o quê. Aí você vai falar assim, olha, eu vou escrever um livro, ele fala sobre depressão, procrastinação, responsabilidade, dia a dia. Tô dando spoiler aí pros próximos vídeos. A diferença entre ser e estar. A pessoa falou assim, nossa, que foda, não sei o quê. E esse elogio da pessoa faz você sentir uma recompensa, como se você já tivesse feito, sabe? Aí você fala, não, tudo bem eu abandonar então, porque as pessoas acham que eu sou foda porque eu tô escrevendo, então pra mim já tá bom, sabe? E você não chega até o final desse projeto. Isso já aconteceu comigo, tá bom? Então, eu ouvi isso uma vez, também nunca vou esquecer. Elogio, ele é igual uma flor. Você cheira, mas não come. Beleza? Pra cima. Procrastinação também, ela é o guardião da mudança, é o querubim da mudança, tá bom? Que você estiver prestes a passar de uma fase para outra, você vai sentir a procrastinação, tá bom? Às vezes é um medo de fazer uma ligação, às vezes é um medo de sair do lugar onde você trabalha para ir para um lugar melhor. Aí você até sabe que é melhor, só que você não tem a força, força que vem de dentro para você tomar a decisão e sair do lugar onde você tá para ir para um lugar melhor, entendeu? Então, assim como a depressão e a ansiedade, tem alguns problemas que vêm acompanhado com a. Falei muito, hein? Tô precisando de uma água. Uma coisa legal para falar também é que uma vez que você passa por esse processo de procrastinação, você conhece um eu mais consciente, um eu mais soberano, um eu mais adulto, um eu mais responsável. E você começa a sentir prazer em fazer as coisas o mais rápido possível, sabe? Se você tivesse que falhar mais 15 vezes até você chegar no resultado onde você quer chegar, quão rápido você ia querer falhar? Então, rapaziada, o antídoto para procrastinação
não é a motivação. O antídoto é a responsabilidade. É você entender que você precisa fazer as coisas no agora para que o seu futuro possa colher, tá bom? É aquele quadro que eu falei para você. Você tá aqui. O seu presente é o único momento que existe. É o presente com os lacinhos aqui, ó. Beleza? Passado? Passado são experiências. Experiências. Você não apaga o seu passado. Você não consegue mudar as coisas que aconteceram, mas você aprende com o seu passado para te gerar mais experiências para o seu presente. O seu futuro. Seu futuro não existe. O amanhã não existe e nunca vai existir, tá bom? O único tempo que existe é o momento de agora. Se você gasta muito tempo pensando em cenários para cá, você está gastando horas do seu dia, que é o único momento que você tem, para tentar criar algo para o futuro. Mas a única forma de você criar algo para o futuro é plantando no presente, entendeu? Não adianta você sonhar que você quer ter uma árvore se no hoje você não planta semente, beleza? Problemas que vêm acompanhado com a procrastinação. Tem a estagnação espiritual. Eu juro que minha letra é melhor que isso, tá bom? Tem a autossabotagem. E a baixa estima. Baixa estima. Beleza? Então, os problemas que vêm acompanhado junto com a procrastinação. Então, ó, estagnação espiritual. A energia não flui. O seu corpo quer algo, mas a sua alma vai resistir. Baixa autoestima. Por você falar muitas vezes para si mesmo que você vai fazer alguma coisa e no fim você acaba não fazendo, você vai começar a desenvolver uma baixa autoestima. Você vai cada vez mais reforçar as crenças de que você não é capaz de fazer as coisas, porque você se compromete a fazer algo e no fim não faz, tá? Autossabotagem. A sua mente ela vai começar a criar desculpas para você não sair do lugar, né? E isso é um saco. Então, rapaziada, a procrastinação é nada mais do que o seu eu velho tentando convencer o seu eu do futuro que tá tudo bem você esperar mais um pouquinho, tá bom? E se você cair nessa, você vai virar uma pessoa que só fica reclamando da vida, que acha que também tudo age contra você, beleza? E não funciona desse jeito. Na verdade, você é o criador do universo, você cria sua realidade. O observador muda a realidade. Você é o observador do seu mundo. Então, aquilo que você está vivendo está exatamente na mesma vibração das coisas que você acredita. Então, se você quer viver um mundo diferente, você precisa fazer o quê? Elevar essa vibração, elevar o seu nível de consciência para que você comece a manifestar as coisas de uma forma melhor e mais eficaz, tá bom? Tudo que você pede também vem até você. Então, muito cuidado com o que você está pedindo e está falando, tá? Esse é um pouco sobre o vídeo das vibrações, né? Que eu já falei, mas falei de uma forma meio mais ou menos. Vai vir outros vídeos por aí também. Eu gostaria que vocês me falassem sobre o que vocês querem ouvir, o que vocês querem falar. Se eu não souber, eu estudo e falo pra vocês, tá bom? Então, rapaziada, os três males do século não são monstros a se combater. Eles são professores que estão tentando te ensinar coisas, mas eles só vão ensinar quem se permitir ser um aluno. O seu passado já cumpriu o papel dele. O futuro ainda está sendo escrito. Por quem? Pelo momento presente, pelo agora. O que você fizer agora vai ditar como seu futuro vai ser, tá bom? Então, haja de forma sábia no hoje, que é o único tempo que existe, tá bom? Não foque muito da sua energia no passado, não foque muito da sua energia no futuro. Dedique a sua energia ao seu momento atual, para que no futuro você possa construir aquilo que você tanto deseja, tá bom? Não tem como você construir algo no futuro só com imaginação. A gente está num mundo físico, num plano físico. Você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual, mas nós estamos vivendo uma experiência física. E enquanto a gente estiver vivendo esse mundo físico, tudo que você quiser manifestar vai precisar de ação. Então você precisa agir, tá bom? Não dedique muita energia pro passado, não dedique muita energia pro futuro e muito cuidado com o que você está fazendo com o seu dia a dia, tá bom? Se algo desse vídeo ressoou dentro de você
Se algo deu um estalo na sua cabeça, isso é um convite para você. Esse vídeo chegou para você no momento certo e ele está querendo dizer para você que você está pronto para viver o agora, tá bom? Ressignifique tudo o que aconteceu, foque a sua energia no presente e vamos para cima, tá bom? Por um mundo onde tenha mais pessoas com um nível de consciência mais elevado, beleza? Então, esse é mais um. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu não sei fechar vídeo direito. Então, é isso daí, rapaziada. Deixe o like se vocês gostaram do vídeo. Deixe algum comentário sobre o que vocês acharam também. Pode ser positivo ou negativo, tanto faz, né? O que vocês sentiram no seu coração aí pra comentar, tá bom? Deixa algumas coisas aí que eu vou responder todo mundo. Beleza? Então é nóis. Muito obrigado. Estejam sempre protegidos. Valeu.